Vamos ver. Ótimo, vou começar então. Gente, obrigado pelo convite. Suelen, obrigado pelo convite. Fazia tanto tempo que eu não falava sobre TDD, que vai ser até bom para matar a saudade, né? E veio na hora certa, porque eu estou dando um curso de testes aqui, e é um assunto que eu tenho falado bastante, então essa palestra foi bem legal para tentar consolidar alguma das coisas que eu queria falar, não só aqui para a comunidade daqui, mas também para a galera daí. E aí, quando eu mandei essa talk, eu coloquei o título TDD, Testes e Design, e foi um título super genérico, né? Quando eu propus. E quando eu comecei a desenhar essa apresentação, eu comecei a pensar, o que eu vou falar de TDD que as pessoas já não ouviram nesses últimos anos, né? Porque ficou tão popular a prática que todo mundo meio já sabe que tem lá a ideia do ciclo, né? Vermelho, verde, refatora, que TDD é sobre design, não é sobre teste, então test-driven design, que se seu código está difícil de testar é porque o design precisa mudar. E meio que o que mais que tem para se falar sobre TDD que as pessoas ainda não consigam encontrar na internet? E eu acabei então mudando o título da palestra para escrever testes versus testar, que é o que eu acho que é onde a gente tem que começar a focar agora. E, bem, minha palestra vai ser tudo sobre isso, né? A diferença entre escrever testes, que é o que eu acho que acontece quando a pessoa está fazendo TDD, versus testar software em si. E essas duas coisas, apesar delas terem uma intersecção, elas são diferentes. Então, primeiro só um pouquinho sobre mim. Meu nome é Maurício, eu trabalho aqui na Universidade de Delft há 4 anos. Eu comecei como pós-doutorando aqui, e aí nos últimos 2 anos e pouquinho eu virei um professor assistente no grupo de engenharia de software, e o meu foco é, bem, engenharia de software, mas mais particularmente teste de software e manutenção de software. E aí tem lá os meus artigos no meu site, se você quiser ver o que eu tenho feito, pode até conversar um pouquinho sobre isso depois. Tem muito a ver com inteligência artificial para engenharia de software, mas quem sabe fica também um tópico para uma próxima talk. E se você não conhece a Holanda ainda, ela se parece mais ou menos com isso. Aqui é a Universidade de Delft, ela é a maior universidade técnica da Holanda, o campus é super bonito, ele mistura um pouquinho de antigo com moderno. Essa é a biblioteca, aqui à esquerda aparece um cone, né? Foi eleito uma das maravilhas modernas da arquitetura, alguma coisa do tipo. Esse cone, as pessoas ficam aqui mesmo, né? Tem um monte de mesa de trabalho para os alunos estudarem. O céu é sempre azul durante a primavera e o verão. Isso aqui são as ruas da cidade, uma cidade bem antiga. Delft é uma cidade bem histórica. A vista de cima é isso que vocês veem aqui na foto do canto superior esquerdo. A universidade está um pouquinho para a esquerda aqui, então ela não tem essa fachada tradicional holandesa, mas bem um lugar maravilhoso, e fica aí o convite para vocês passarem aqui quando vierem para cá. Bem, então escrever testes versus testar. Para mim elas são duas coisas diferentes, né? Escrever testes do jeito que você faz o TDD ali é muito importante porque ele te dá uma maneira de trabalho, né? Você sabe que você vai escrever um teste ali que representa um comportamento pequeno, você vai fazer ele passar, você vai refatorar, você repete, né? Então te dá um bom fluxo de trabalho, um bom ritmo de trabalho ali, né? E testar é aquilo que você faz para achar bug, né? E o que eu quero mostrar nessa palestra é que às vezes quando você faz 3D a sua cabeça não está focada em achar bug, está focada em guiar o desenvolvimento, que é uma coisa boa. Tá? Então, aqui só para colocar numa tabela aqui as coisas diferentes. Então, escrever testes ou fazer TDD te dá um ritmo de trabalho legal, ajuda você a refletir sobre código design, tem refatoração como parte do ciclo, e como desenvolvedor não tem muito como gostar da ideia de refatoração, né? Porque fazer o código melhor é sempre uma coisa legal. Só que testar implica num monte outro de coisas, né? Se você quer achar bug. Por exemplo, você pode pensar em tentar gerar modelos para suportar sua atividade de teste. Você deve analisar o domínio, né? Você deve analisar o seu requisito e entender ali o que deve ser testado. Você vai analisar o limite, você vai fazer teste estrutural, você vai usar AI, etc. e tal, para achar bug. E aí, o porquê que eu estou fazendo essa palestra é porque eu acho que você vê muita palestra hoje, muito conteúdo na internet sobre essa parte aqui,
né? Se você olha também para a comunidade ágil, né, que fala muito de teste, etc. e tal, você vê muita palestra focada nisso aqui, na parte esquerda dos meus slides, e muito pouco na parte direita, né? Que está à direita aqui. Então eu vou tentar dar uma explicação rápida do que são essas coisas e mostrar para você como que você pode colocar essas coisas dentro do seu ciclo de desenvolvimento para que você seja um melhor tester, né? Você ache mais bugs no seu sistema. Legal. E para complementar, por que eu estou falando isso, né? Porque eu tenho um sentimento que a gente tem a ideia de que existe a tal da corretude by design, né? Do tipo, eu achei um bug no meu sistema, e aí você pensa, mas se eu tivesse redesenhado o meu sistema dessa forma, ia ser muito mais fácil achar o bug. Veja só, essa arquitetura aqui é muito mais simples, esse design de classes aqui, puxa, se tivesse feito desse jeito, você ia achar o bug. Então, meio que do tipo, a gente tenta achar maneiras de melhorar o design do sistema para garantir a corretude dele, né? Para garantir que ele funcione do jeito que a gente quer. E eu acho que essa ideia de corretude by design faz sentido, né? Até certo ponto. Se você desenha melhor as coisas, é mais fácil para você achar um bug ali quando você está fazendo uma inspeção de código, quando você está programando. Mas eu acho que é ingênuo achar que só isso resolve, né? Que só de você ficar ali refatorando o seu código e movendo coisas de um lado para o outro em busca da simplicidade vai ser o suficiente para você nunca mais ter bug. Então tem que testar. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero comentar é sobre a ideia de a gente pensar em modelo, né? Então um modelo é simplesmente uma abstração que você coloca em cima do seu sistema. Ele esconde um monte de coisa, mas ele te ajuda a enxergar o seu sistema de uma maneira que facilita o teste, né? E aqui no meu lado direito eu coloquei por exemplo, como se fosse uma máquina de estados, né? Então você tem estados diferentes do seu sistema, você tem transições que fazem o seu sistema de um estado para o outro. Vou dar um exemplo numa aplicação web bem em breve. Mas a mensagem aqui é que assim que você começou a programar algo, alguma funcionalidade importante, talvez grande, etc e tal, pensa se não tem alguma maneira de pensar num modelo que abstrai a funcionalidade um pouco para que você consiga pensar no que explorar. Né? E máquina de estado é um modelo que eu acho bem legal, porque eu acho que ele se aplica em basicamente qualquer tipo de software que a gente faz, inclusive software de negócio, né? Aplicações web, cujo objetivo é ali manipular dados, etc e tal, acho que cai muito bem também. E se você olhar para esse modelo aqui, você vê, por exemplo, essas transições de diferentes estados, na sua cabeça já vem rapidamente o que pensar em testar, né? Por exemplo, eu vou testar que se eu estou no estado A e acontece aqui um evento T5 no meu sistema, eu tenho que ir para o estado D. Se P3 acontece, eu continuo no estado D. E assim por diante, né? Então, de alguma forma, esses modelos me dão uma maneira sistemática de explorar o meu sistema para que eu saiba o quanto testar, né? Ou em que momento parar de testar. Aqui vai uma pequena reclamação para o mundo ágil ou para as pessoas que não interpretam a agilidade de maneira ideal, né? Eu já vi muita gente falar, e acho que quando eu ia lá na Agile Brasil e esse tipo de conferência, se você falava a palavra UML na conferência, fala UML e corre, né? Porque vai vir 10 caras ali tentar te bater porque você falou a palavra UML ou porque você falou em qualquer coisa que não seja código-fonte, né? E eu acho que faz sentido, sim, você tentar reduzir burocracia, mas também faz muito sentido você pensar em outras coisas que não sejam código-fonte para suportar o seu desenvolvimento. Um deles, por exemplo, um modelo como esse. E eu vou dar um exemplo real para vocês de um trabalho que nós fizemos aqui com uma empresa holandesa bastante grande, aliás, ela chama Adyen, né, uma empresa de pagamento, um gateway de pagamento. A Adyen é um unicórnio, acho que o último valuation deles foi alguma coisa em torno de 10 bilhões de dólares. Eles têm clientes como Spotify, Facebook, etc. e tal. E a gente começou a pensar em desenvolver modelos para que os desenvolvedores conseguissem corrigir ou detectar bugs no sistema deles, né? E a gente decidiu aplicar um pouquinho de inteligência artificial ali, uma técnica conhecida como Passive Learning, aprendizado passivo, cuja ideia é o seu sistema está produzindo log em produção, certo? E aqui no caso, imagina que é o log de uma aplicação que faz pagamento, né? Então começa com, sei lá, você querendo pagar aqui 100 euros, aqui esse número indica euros, por exemplo, e no final do processo indica se a transação foi aprovada ou não. Se você pegar um monte desses logs e você começar a tentar montar uma máquina de estado ou um grafo a partir
dessas observações que você vê no seu sistema, e aí, obviamente, cada usuário vai fazer o seu sistema se comportar de uma maneira diferente, né? Então, você acumula todas elas e você cria uma máquina de estado, você pode usar essa máquina de estado para refletir sobre o seu código, né? Para ver se o sistema está funcionando. E eu vou dar um exemplo de bugs que eles acabaram pegando quando eles aplicaram a técnica. Então, isso aqui era na aplicação embarcada deles, aqueles POS que você põe no seu cartão de crédito, e eles acharam um bug ali, onde a aplicação pedia sua senha, né, que é representada pelo estado PIN entered, né, você digitou sua senha, e aí a aplicação pedia para você também assinar o papelzinho. Não faz sentido, se você digitou a senha, não precisa assinar o papel. Então esse é um bug cujo impacto obviamente não é tão grande, né, só vai encher o saco ali do usuário, mas é um bug, né? Tá fora do que eles imaginavam. Talvez eu não tenha explicado muito bem, mas imagina que cada linha aqui vira um estado nesse desenho que a gente está fazendo aqui, nessa máquina de estado que a gente está fazendo, tá bem? Obviamente, você vai aplicar um monte de coisa esperta, porque, por exemplo, o valor que a pessoa paga varia de uma pessoa para outra, mas você, independentemente, sabe que essa linha aqui representa um estado único, etc. e tal. Uma pancada ali de massageamento nos dados para você ter uma máquina de estado como essa. Dá para você pensar em, por exemplo, criar máquinas de estado para comportamentos diferentes do seu sistema. Então, aqui, eles fizeram a divisão da mesma aplicação entre pagamento do tipo A e pagamento do tipo B. Tanto faz o que é esse A e B nesse momento. E eles perceberam que num tipo de pagamento, o número de transações rejeitadas no final era o dobro do que do outro tipo de pagamento. Isso é uma coisa que eles não estavam esperando, né? A quantidade de rejeições devia ser mais ou menos a mesma. Então, eles começaram a investigar no sistema deles o porquê que o pagamento do tipo A dava mais erro. Não acharam bug no sistema deles. Quando foram ver, é bug do lado do servidor ali, do serviço web, do provedor do pagamento A que estava falhando, né? Então, eles acharam até um problema que não era nem do lado deles, mas um problema que acontecia na big picture, na figura grande do sistema deles. Um outro tipo de bug interessante que esse tipo de técnica mostrou para eles foi, se você pensa na transição ali, de um estado para o outro, você começa a colocar informação extra, por exemplo, o tempo que leva de um para o outro. Né? Geralmente ali na sua informação de log você tem lá um timestamp, né? Uma data ali mostrando quando isso aconteceu. Né? Então, se você começa a calcular a diferença de um estado para o outro, você pode começar a pensar em calcular o tempo médio que leva de uma transição para outra e investigar o problema. Né? Então, eles perceberam que desse estado aqui tinha uma transição ali que levava tempo demais. Aqui, sei lá, média 22 segundos, não me lembro se é segundos, alguma coisa assim, deve ser segundos, mas que era muito grande, né? E a aplicação estava dando um timeout. Eles começaram a entender o porquê disso, eles perceberam que 3G ou 4G não é muito bom em vários lugares do planeta, então a aplicação estava dando timeout, quando ela simplesmente deveria esperar um pouquinho mais e tudo ia dar certo, né? Então, esse bug foi um bug interessante, porque eles, na verdade, eles aplicaram um patch em produção que até fez com que a aplicação deles começasse a pagar melhor, né? Porque eles pararam de falhar de maneira com que não deveria. Então, isso é teste de software, certo? E veja que talvez esse tipo de coisa seja difícil você pegar se você está só fazendo TDD, entre aspas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que eu acho que o bom desenvolvedor, ele mistura TDD e testes. Esse exemplo foi um pouquinho mais abstrato, mas se você parar para pensar numa aplicação web, você pode pensar em modelar um estado como sendo, por exemplo, uma página que ele visita, certo? Ou alguma ação importante que acontece ali na sua aplicação, ou se é um mobile, talvez ali, sei lá, um estado por activity ou por alguma coisa importante do seu sistema, né? E aí você começa a modelar a transição de um estado para o outro, né? O que faz o seu sistema aí da página A para a página B, né? Qual ação que o usuário faz que leva de uma página para outra. Se você é familiarizado com ferramentas tipo Selenium, etc. e tal, tem um padrão de projeto que era bem famoso na época, né? O Page Object. Né? Então, você tem uma página no seu sistema e você desenha um objeto que representa aquela página e as interações que aquela página tem com o resto do sistema. E você pode enxergar esses Page Objects como, no fim, um monte de coisa conectada. Né? Uma página mandando mensagem para outra. E aí, tadá, você tem um modelo lindo que te fala o que exercitar ali no seu sistema. Tem até um paper na I3E Software, né, que é uma revista um pouco menos acadêmica, mas escrito por acadêmicos, mais focado para desenvolvedores,
até escrito pelo meu chefinho aqui, o professor Ari, onde ele justamente discute como tentar modelar aplicações web usando state machines. Ele chama ali de state objects, mas essa é a ideia de modelar máquinas de estado. Esse aqui é até o exemplo que a gente dá na sala de aula, né? É um exemplo simples, mas imagina que a sua página tem, a sua aplicação web tem estados diferentes ali. Você pensa em transições que levam de um estado para o outro. E aí você, como tester, pode pensar de novo em exercitar todas as transições aqui e ter 100% de code coverage na sua máquina de estado. Maravilha? Então, comecei com uma meio out of the box, totalmente não conhecida, para mostrar para vocês que teste é muito mais do que ali só o teste de unidade que a gente está fazendo com o TDD, tá bem? Agora, uma outra sugestão que eu tenho, né, que é o que a galera de teste de software chama análise de domínio e análise de limite. E isso, se você pega livro de teste, dos anos 70, eles já falavam sobre isso, né? Então, você tem ali o seu requisito, certo? Então, você entendeu mais ou menos ali o que vem de entrada, o que o seu programa tem que dar de saída. Então, você explorou ali o seu domínio e você percebeu que, puxa, se a entrada mudar esse pouquinho aqui, o meu programa tem que dar uma resposta totalmente diferente. Então, você começou a perceber os limites do seu domínio, né? Quando uma entrada passa de uma saída para uma outra saída, né? Imagina que você tem um programa que calcula imposto e se o salário da pessoa for maior do que R$1.000, a regra é uma, menor do que R$1.000, a regra é outra. Né? Então, você tem ali uma fronteira que divide o que acontece se é 1.000 e o que acontece se não é 1.000. Isso é análise de domínio. E aí tem bastante estudo empírico mostrando que uma pancada de bug de software acontece nas fronteiras desse domínio, né? Quando a sua entrada muda de uma parte para outra parte. Então, nesse exemplo do R$1.000 para calcular imposto, é muito comum que os bugs aconteçam bem ali, né? Entre o 99, o 1.000 e o 1.001. Esse é um exemplo simples, né? Um if simples de implementar, mas se você tentar abstrair essa ideia, onde você tem um conjunto de domínios que faz seu sistema se comportar da mesma forma, aí de repente um outro conjunto de entradas que faz o sistema se comportar de uma outra forma, essa transição de um para o outro é onde a gente, de maneira empírica, vê mais bug. Então, esse é um tipo de teste que você, como desenvolvedor, tem que fazer, né? Garantir que a transição de uma fronteira para outra funcione. Quando faz 3D, você pensa nisso? Talvez, não sei, cada um é diferente, mas eu não penso, né? Ali quando eu estou fazendo 3D, eu estou tão focado em entregar o caminho feliz da minha aplicação, porque é complicado, a minha cabeça está cheia de coisa, que eu realmente não paro e penso, puxa, deixa eu analisar aqui o meu domínio e ver onde tem as fronteiras aqui para eu exercitar essas fronteiras para garantir que não tem bug. Então tá aí mais uma adição que eu acho que tem que acontecer na maneira com que a pessoa faz 3D. Né? Acabou o 3D, tá feliz ali, com o caminho feliz, design tá bonito, legal, hora de testar. A primeira coisa que você faz é voltar para o seu requisito, olhar para o domínio, pensar em limites e testar ali as condições, tá bem? E aí tem uma pancada de dicas que você pode ler em livro, até a sua experiência já te diz, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do if aqui. Não precisa ter um background teórico muito grande de teste de software para saber que, puxa, talvez essas entradas aqui valham a pena serem exercitadas, né? Porque pode ter um bug ali. Se você tem um loop, é muito comum com que o desenvolvedor acabe não pensando no que vai acontecer se tiver 0 interações naquele loop, ou somente uma interação naquele loop, ou N. Né? N sendo um número importante ali que difícil escolher, você tem que olhar o seu negócio ali para escolher um N que seja super representativo. Acho que isso é uma outra coisa interessante da maneira com que a gente acaba escrevendo teste, né? Porque TDD como ferramenta de design, você está ali escrevendo teste, e esse teste é uma maneira de você aprender sobre o seu código, né? Então ele te guia ali para o seu design. Mas teste em si, se você olhar para o teste que você produziu como somente algo para te ajudar a encontrar bug, um bom teste é aquele que vai te revelar um bug, né? Por que eu estou falando isso? Porque a minha sensação é que quando você faz 3D, a gente acaba escrevendo um monte de testes que são muito úteis para ajudar a gente a guiar o design, mas eles são fracos em relação aos bugs que eles encontram no mundo real. Né? O caminho feliz ali, qual que é a chance de ter um bug ali? Pode ter, eu sei que pode ter, mas um bom teste é aquele que vai exercitar as partes do seu sistema onde a chance de ter bug, a probabilidade de ter bug é maior. Tá?
Então, pensa nisso, em sempre exercitar os limites ali da sua entrada. Você pode observar esses limites quando você olha para o seu requisito. Eu não consigo imaginar um teste bem feito onde ele não parte do requisito, né? Porque senão como que você sabe o que tem que ser feito? E aí o próximo passo é usar cobertura de código, ou o nome bonito para cobertura de código, que é teste estrutural. E aí uma coisa que eu sempre vejo no Twitter e na comunidade de maneira geral é a galera reclamando de cobertura de código. Ah, mas cobertura de código não serve para nada, é muito fácil de enganar, patati, patatá. Se você escreve uma porrada de teste, não põe asserção, cobertura 100%, mas o teste não testa nada, óbvio, né? É sempre possível violar qualquer técnica de software que a gente tem, né? Não é esse o ponto. Mas cobertura de código não serve para você buscar 100% ali. Cobertura de código complementa o teste que você fez baseado no requisito. Tá? Então, você testou o seu sistema baseado lá no que você aprendeu no requisito, você complementa ele com teste estrutural. E por quê? Porque tem coisa no código que não está refletida no seu requisito. Né? Tem detalhes técnicos ali que só aparecem na implementação. E se você está usando cobertura de código com a intuição de complementar o teste que você já fez antes, ele vai ficar relevante para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um pedaço de código que vem da Apache Commons Lang, né? A biblioteca popular aí do ecossistema da Apache. E tem uma documentação simplesinha ali. Então, dado uma string, ele remove todos os espaços em branco da string. Perdoe o meu cachorro. E maravilha, ele explica aqui o que são os parâmetros de entrada, o que são os parâmetros de saída. E aí que está tudo implementado. Né? O requisito é implementado direitinho. Então, se você esconder aí a implementação e só olhar para o requisito, você consegue criar uma pancada de teste legal, pancada de teste que vai revelar bug. Mas, quando você olha para a implementação, você percebe um detalhe como esse aqui. Ó. Tá vendo? Olha só o que a implementação faz. Não precisa entender o código aqui, mas ele está falando assim, olha, se não teve nenhum espaço em branco, né, se eu passei por toda a string e não achei nenhum espaço em branco, ao invés de alocar uma nova string, devolve a mesma. Tá bem? Então, isso é entregue pela função, não está na especificação, mas ela existe no código-fonte. Tá bem? Você, como um testador, não poderia ter visto isso no requisito. Só quando você olha para o código-fonte. E aí você, como desenvolvedor, você pode até escrever um teste a mais, que então garanta que se a entrada é igual à saída, eles apontam para o mesmo objeto. Tá bem? Você complementou o teste com um teste estrutural. Certo? É assim que se tem que usar a cobertura de código, e não como aquele número que você maximiza. Se for só para isso, é óbvio que seu teste é inútil. Como que você sabe o que você está testando se você não está se baseando no requisito? Requisito é fundamental. Tá bem? Então, isso é teste estrutural, e ferramenta de cobertura de código pode te ajudar a explorar o que você não conseguiu ver baseado no seu requisito. Ótimo. E aí, legal, você está escrevendo o teste, e você está pensando em requisito, e você está pensando em teste estrutural, mas aí você percebeu que o mundo real é complicado, né? E o seu sistema depende de várias outras coisas que você tem menos controle, ou coisas que são talvez muito caras de serem testadas na vida real, né? Então você começa a pensar em simular essas dependências, né? Que são mocks. Estou usando aqui o termo genérico, mas o termo certo é dublê, né? Você está simulando uma dependência ali. E ela realmente, você simular uma dependência facilita o seu teste, né? Você ganha controle, você ganha mais observabilidade. Deixa eu só... Tem alguém que não está mutado? Deixa eu dar um mute. Ótimo. Beleza. Então, dublês e mocks, etc. e tal, eles são super beneficiais, né? Eles te ajudam a ser mais produtivos. Só que como tester, eu acho que tem que ser bem claro a distinção entre os diferentes tipos de dublês que você tem. Por exemplo, um tipo de dublê que você pode ter é o que a galera chama de fake. Né? O que é um fake? O fake é alguém que faz a mesma coisa que a sua dependência, mas de maneira muito mais simples. Então, pensa ali no seu teste de integração com o banco de dados, onde você substitui o banco de dados por um banco de dados em memória. Né? Um HSQLDB no mundo Java. O HSQLDB é uma implementação muito mais simples do que o seu MySQL, o seu Postgres ou o seu Oracle.
Mas ele está ali te ajudando a testar, certo? Ele simplifica a sua vida de teste. E de vez em quando vale a pena usar um fake, né? Por exemplo, um banco de dados em memória vai te dar um feedback ali se a sua consulta SQL está funcionando ou não, né? Porque ele de alguma forma interpreta ali a sua SQL, mesmo que talvez não igual uma SQL ia fazer ou Oracle ia fazer, mas já te dá um feedback maior. Então, talvez um fake vale a pena ali. Um stub só te devolve o valor hard-coded, né? Então, às vezes, você não consegue ter uma implementação mais simples daquilo que você quer simular, né? Então, aí você acaba apelando para alguma coisa que só te dá um valor hard-coded ali. Ou o mock. O mock é como se fosse um stub, te devolve valores gravados, memorizados, mas ele também está prestando atenção em quem está invocando ele, porque mais para frente você vai perguntar como que foi a interação. E stubs e mocks, e até fake, né? Eles são muito legais, mas eles trazem um desafio muito interessante para o mundo real, né? Que eu vou explicar. Deixa eu ver se tem um slide para isso. Eu tenho. Deixa eu ver se o próximo slide fica melhor. Deixa eu começar por esse aqui, depois eu volto. Um problema de você usar mock ou um dublê de maneira geral, e acho que a comunidade expressa isso de alguma forma, falando, se você usa mock, você está testando mock, eu não gosto de mock por causa disso. Eu não acho que você acaba testando mock, mas quando você usa mock, você está assinando um contrato, o seu teste assina um contrato com a implementação real, que é o mock, né? Então pensa que você tem um serviço ali qualquer, e esse serviço depende de um repositório de notas fiscais, que tem um método, sei lá, pega todas do mês. Né? Então esse repositório só vai no banco e traz todas as notas fiscais daquele mês. Só que o desenvolvedor 1 criou a seguinte regra nesse repositório, ele nunca retorna nulo. Né? Ele vai retornar uma lista vazia se não tem nota fiscal. Excelente. Aí esse desenvolvedor número 1, ele testa o super serviço, ele moca o repositório, tudo funciona, tudo passa. No futuro, 6 meses depois, um desenvolvedor 2, novo no time, que não participou do desenvolvimento da funcionalidade anterior, ele vai dar uma manutenção nesse pega todas do mês, e ele faz esse pega todas do mês retornar nulo. Então, agora esse método retorna nulo. Mudou, né? O contrato antes dizia, esse método nunca retorna nulo, agora ele retorna. Difícil perceber, né? Num sistema grande, essa mudança de contrato é uma coisa que pode acontecer. E aí, quando você roda o teste, os seus testes passam, todos passam, tá tudo verdinho, inclusive os testes do super serviço, mas produção quebra. Por quê? Porque o contrato que o mock está oferecendo é diferente do contrato real que a classe de verdade oferece. Então, quando você começa a pensar em mock, você tem que ter muito cuidado, porque o contrato que você está assinando, quando você desenha um mock, tem que ser muito fiel ao contrato que a classe de produção entrega. E se tiver qualquer inconstância ali, você vai começar a cair nesse problema de que o mock mais te atrapalha do que te ajuda. Então é muito difícil mocar em ambientes onde o design está muito inconstante ainda. Ou quando o time não tem uma maneira muito, talvez sistemática de pensar em contratos e em pensar em propor essas mudanças de contrato. É isso que desenvolvedor de grandes APIs sofrem, na verdade. Né? Eles entregam a API 1.0 com algum contrato ali, e aí na versão 2.0 eles querem mudar o contrato, mas agora é difícil, porque se eles mudarem o contrato, eles vão quebrar uma pancada de cliente. É exatamente o que está acontecendo aqui, quando você está usando o mock. E tanto isso é verdade que se você olha para a literatura de TDD, você vê duas maneiras de fazer, né? Duas escolas diferentes. A escola clássica de TDD, que é aquela que o Kent Beck puxa, né? Então, se você lê o livro do Kent Beck, você está lendo ali a escola clássica de TDD, e você tem a escola londrina de TDD, que foi meio que puxado pelo Steve Freeman e o Nat Price no livro deles lá de Growing Object-Oriented Systems Guided by Tests. Algumas outras pessoas preferem diferenciar isso chamando de State Testing e Interaction Testing. Então, o State Testing você tem um objeto, uma classe ali, e o que você quer testar é a mudança de estado. Você não importa como que A faz o trabalho dela, e às vezes A depende de B, depende de C, depende de D, você não pensa muito nisso, você simplesmente sabe que se você quer você quer testar a classe A, você invoca um método, a sua asserção vai ser na saída desse método, né? Ou numa mudança de estado do objeto A. E você não está nem aí se A invoca B, e se A invoca C, e se o retorno de C você passa para D. Você não pensa nisso, você não pensa em interação, você pensa na mudança de estado. Isso é a escola clássica de TDD. A outra escola, que é a escola londrina, pensa em interação. Você tem essa regra de negócio A, que é super complexa. A vai depender de várias outras coisas para conseguir fazer o trabalho dela. E aí o que você quer testar é a interação. Que A tem com B, que A tem com C, que C tem com D, e assim por diante.
tudo isso junto construindo um comportamento maior. E essas são as duas escolas e qual que eu tenho que usar, né? E só para complementar ali, é o último bullet point do meu slide, e aí acho que isso fica claro quando você está usando o Mockito e suas asserções fazem uso lá do verify do Mockito, né? Então você está verificando que o método foi chamado, etc. e tal. E qual escola que eu uso, né? Você vê pessoas que gostam das duas escolas, ou o cara só gosta da escola do Kent Beck, o cara só gosta da escola do Steve Freeman e companhia. Eu acho que realmente depende do que você está implementando, né? Então, acho que quando você está implementando uma coisa muito mais algorítmica, né, onde você tem um algoritmo complicado que você tem que implementar, eu acho que state testing faz mais sentido, né? Você quer verificar se a saída final do objeto bate com aquilo que você espera. Por outro lado, de vez em quando, o que você está desenhando é realmente a interação entre objetos, interações complicadas, né? Essa é a grande graça do mundo orientado a objetos, que você pode meio que distribuir as responsabilidades e meio que apenas mandar elas fazerem coisas para você, né? E às vezes é esse tipo de complexidade que você está lidando naquele momento, e aí eu acho que interaction testing cai melhor. Nesses casos, onde o que faz sentido é a interação entre objetos, escrever um teste, um state testing, por assim dizer, é muito mais complicado. Você tem que levantar muitas dependências, talvez você comece a depender em coisas que sejam mais complicadas ou caras, e aí você começa a pensar em combinação de possíveis testes, né? Porque você está testando A junto com B, então você quer testar tudo que A faz junto com o que B faz. Se A tem 10 funcionalidades e B tem 5, talvez você queira testar 10 vezes 5, né, combinações de coisas ali. Sei lá, começa a complicar muito. Então eu preferi ir para a escola de interaction testing. Uma coisa que me fez refletir sobre isso, o Google lançou um livro novo de engenharia de software, que se chama Software Engineering at Google, e eles têm 4 capítulos dedicados a testes, um deles só sobre test doubles. E uma coisa que eles comentam é que, apesar de eles usarem test doubles em várias situações no Google, interaction testing é uma coisa que eles evitam fazer. E aí tem um parágrafo interessante ali que eles falam, olha, para fazer interaction testing de verdade, você precisa de um bom design. E às vezes é muito difícil ter um bom design o tempo inteiro, ou num lugar, e aí agora é a minha interpretação, num lugar onde você tem muito desenvolvedor entrando e saindo, certo? Fazendo isso acontecer. Então eu acho que isso na verdade faz todo sentido, né? Interaction testing, garantir que objetos tenham responsabilidades diferentes, e aí você acaba testando a interação entre esses objetos, requer de você muito mais de design do que state testing, né? E acho que é por isso que você vê muita gente falando, eu prefiro o teste de integração porque ele me dá muito mais feedback. Pode ser verdade, mas pode ser também porque o design ali é meio... não está bem desenhado o suficiente para que você tenha o mesmo feedback com interaction testing. Então tá aí uma coisa para você pensar, né? Vale mais a pena investir em state testing ou em interaction testing? O meu design me permite usar interaction testing? E meio que alinhado com essa discussão, acho que a ideia de você pensar em contratos o tempo inteiro faz bastante sentido, né? E aqui, independente se você está usando uma linguagem dinamicamente tipada ou estaticamente tipada, você sempre tem contratos, né? A sua aplicação sempre oferece alguma coisa para alguma outra aplicação. Então você tem contrato ali, eles estejam explícitos ou não. E aí você desenhar esses contratos de maneira sistemática, eu acho que vai te ajudar muito a fazer interaction testing depois, tá bem? E vai te ajudar muito a encontrar bugs simplesmente porque esses contratos estão explícitos, né? Então, coloquei palavras-chave ali para você procurar depois, então pensar em pré-condição, pós-condição, em variantes, e de alguma forma deixar isso explícito, vai te ajudar muito a pensar, a escrever testes depois que focam onde precisam ser focados, entendeu? Nos limites ali do seu domínio, por exemplo, e não em coisinha boba que poderia ser resolvidos com contrato, né? Então, por exemplo, sei lá, é explícito que esse método não sabe lidar com nulo. Então, talvez você possa deixar isso claro ali. E se um nulo chegar ali, uma exceção vai ser lançada desde o começo, né? O seu sistema não vai se comportar de maneira estranha. Se você está pensando nesse exemplo do nulo, dá até para você usar ferramentas hoje. A IntelliJ faz isso, né? Você pode começar a anotar coisas com not null, e aí o compilador espertinho do IntelliJ começa a perceber que você invocou um método passando nulo para ele quando não deveria,
ou você não está tratando o retorno de um método que pode ser nulo. Então, se você começa a colocar contratos mais explícitos no seu código, talvez você possa até começar a fazer uso de ferramentas que detectam esses probleminhas em tempo de compilação ou no seu continuous integration ou alguma coisa do tipo. Tá bem? Obviamente, design by contracts não substitui seu teste, porque você não tem como deixar muito bem explícito ali os seus limites, etc. e tal, você ainda tem que exercitar teste, mas eles são um excelente complemento e eles meio que deixam, de novo, o tester focar naquilo que importa. Tem pensando em contratos, uma frase que eu gosto muito é do Hiram, eu não sei muito bem como pronunciar o nome dele, ele é um desenvolvedor famoso do Google e ele definiu essa lei que ele batizou com o nome dele, que é dado um número suficiente de clientes, não importa o que você promete no contrato, todo e qualquer comportamento observado no seu sistema vai ser dependido por alguém. Né? Então, imagina uma classe, sei lá, deixa eu pensar aqui, você tem uma classe qualquer que retorna uma lista de notas fiscais, e essa lista de notas fiscais está sempre ordenada por data. Se você tem muito cliente dessa sua API, alguém com certeza vai depender dessa lista estar ordenada. Se em algum momento essa lista parar de ser ordenada, você vai quebrar algum cliente. E dá para imaginar que isso é o que acontece no Google, certo? Com milhões e milhões de pessoas, software, consumindo essa API do Google, tudo que você promete vai ser quebrado. Então, ou seja, mesmo pensando em contratos já é difícil. Imagina sem pensar em contrato. Eles dão exemplos no livro, aliás, até de pessoa dependendo da performance da API deles. Então, se a API começa a demorar mais do que, sei lá, X milissegundos para responder, que nunca foi um contrato que eles prometeram, tem cliente que quebra. Então, imagina só como é difícil testar sem pensar em contrato, né? E, bem, o último passo aqui desse pipeline que eu estou tentando montar é, até agora você fez um monte de teste onde você era a pessoa por trás do teste, né? Você que analisou o requisito, você que analisou os limites, você que pensou em contratos, você que decidiu se tinha que mocar ou se não mocar. Tudo isso partiu de você, ser humano inteligente ali. A máquina só executou o que você pensou, né? Você implementou ali o teste de Unity, mas a máquina não precisou de nenhuma criatividade ali. Mas se você olha ao redor, você já consegue hoje pedir para a máquina não só executar o teste para você, mas também criar teste para você. Também não é ficção científica. Dá para começar a aplicar um pouquinho de AI, e não precisa nem ser essas AIs super ultra malucas, deep learning e blá blá blá, coisa um pouquinho mais simples é o que eu vou mostrar aqui, que já te dá um resultado muito positivo. Chamei aqui de teste inteligente e usei AI para vender melhor o meu peixe aqui, mas eu estou falando em qualquer coisa, qualquer tipo de ferramenta onde a máquina procura bug por você, tá bem? Usando ou não inteligência artificial. Uma primeira maneira é a análise estática, né? Então a gente já está um pouco acostumado com ferramentas do tipo ESLint no mundo JavaScript, ou PMD, Find Bugs no mundo Java, Spot Bugs agora mudou de nome, né? Então você pode pensar desde esses linters um pouquinho mais simples até alguma análise mais complicada. Então se você olha para empresas que a gente admira do ponto de vista de engenharia, como Facebook, Google e Uber, Facebook tem uma ferramenta chamada Infer, onde ela tenta achar por partes no seu código-fonte onde possa ter null pointer exception. Partes do seu código-fonte onde você está lidando com o seu array de maneira com que possa ter uma falha de memória no futuro. O Google tem a ferramenta que chama Error Prone, que é mais ou menos a mesma coisa. O Uber lançou o Nullaway, que, se eu não me engano, é, na verdade, focado para as bibliotecas, para os sistemas mobile deles. E a ideia é também tentar evitar null pointer exception, né, que é uma coisa que eles observam muito no mundo real, nas aplicações mobile deles. E essa análise dá aquele próximo passo, né? Não é aquela análise simples ali de procurar, puxa, tá usando tab ou space, né? Tab ou espaço, ou tá usando 2 iguais ou 3 iguais ali no JavaScript. Elas já tomam o próximo passo e procuram por bugs que são muito difíceis de você achar com o seu próprio, só olhando. Só um comentário, eu tô vendo as mensagens no chat aqui e eu vou comentar todas elas no final, tá bem, gente? Aí, uma próxima ferramenta que eu acho que já está no ponto onde empresas possam pensar em aplicar é teste de mutante. E aquilo que eu falei no começo, né, que uma suíte de testes boa é aquela que revela bug. Né? Então, se você tem um teste ali que ele nunca falha, ok, esse teste pode te ajudar do ponto de vista de compreensão do código.
Mas se ele não revela bug, do ponto de vista de teste, ele não é um bom teste. Para ser um bom teste, ele tem que revelar bug em algum momento. E uma maneira boa de entender se a sua bateria de testes ela é forte ou fraca é você executar ela contra ou em cima de mutantes do seu sistema. Pensa um mutante como sendo uma cópia exata da tua classe, onde você troca, onde você comete um errinho bobo. Então pensa aqui que, sei lá, a sua implementação tem que ser if maior, x maior do que 10. Um desenvolvedor desatento poderia fazer x maior ou igual do que 10. Erro comum, certo? Quem que nunca fez esse tipo de erro? Então, essa ferramenta automaticamente coloca esse erro no teu sistema e roda os seus testes. Né? E a ideia é que, puxa, isso é um bug, certo? Se no seu sistema você tiver um x maior ou igual do que 10, algum teste tem que falhar. E é isso que essa ferramenta procura. Tem algum teste falhando? Tem, ótimo. O seu teste mata esse mutante. Agora, se eu mudo o seu código e todos os testes ainda passam, opa, eu achei um possível bug que o desenvolvedor pode introduzir no código que o seu teste não está cobrindo. Então, talvez valha a pena você escrever um teste ali para ele. E o que eu gosto muito dessa ideia de teste mutante é que ele é baseado em hipóteses que fazem muito sentido para mim. A primeira dela é que o código é escrito por programadores competentes. E na maioria dos casos o seu código ele não falha 100% do tempo, ele falha de vez em quando. Então quer dizer que o seu código ali está quase bom, quase. Então tem pequenos errinhos ali. Né? Então a ideia é que o mutante vai introduzir esses pequenos errinhos que possam acontecer no código de alguém que é competente, né? Num código de desenvolvedor competente, onde ele só vai cometer erros pequenos. E aí, óbvio que se você pensar que falhas complicadas, elas possam ser, na verdade, a combinação de pequenas falhas, fazer uma alteração simples no seu código é um excelente representante de um erro do mundo real, um excelente representante de falhas mais complicadas, porque elas são compostas por pequenas falhas. Então, a ideia do teste mutante me agrada muito, né, porque ele adiciona nessa sequência de práticas de teste que a gente tem feito. Né? A gente fez teste com requisitos, e aí a nossa suíte de teste estava forte. Aí a gente complementou com um teste estrutural, ela ficou mais forte ainda. Aí a gente pensou em contrato, ficou melhor ainda. Aí uma ferramenta automaticamente explora pequenos erros que poderiam acontecer. Né? E deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui é um exemplo de uma ferramenta open source, chama PyTest. 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 E o que ela faz? Ela pega o seu código de produção e ela sai colocando mutante, né? Então, a ferramenta achou que ela tinha que colocar mutantes na linha 8 e na linha 10. E ela saiu colocando diversos mutantes. Então, por exemplo, ela mudou o conditional boundary. Então, ela brincou com a condição aqui. Ela mudou a condição. Meu teste pega. Ou aqui, sei lá, por return. Ela substituiu essa expressão aqui por true. Então, meu método parou de retornar nota maior do que 5 e retornou true o tempo inteiro. Meu teste pega isso. Então, ela vai brincando com o seu código até achar um bug. Problemas do mundo real. Obviamente, dá para imaginar que isso é muito caro computacionalmente, né? Porque tem muita coisa para mudar. Talvez a sua bateria de teste leva muito tempo para rodar. Então, talvez aplicar mutação em tudo, talvez não dê, mas dá para você aplicar partes em partes, né? Talvez se você combinar direitinho com a sua integração contínua, ela aplica só o teste mutante nas classes que mudaram de hoje para amanhã, alguma coisa assim. Dá para você começar a pensar em colocar esse tipo de mutantes no mundo real. O Google escreveu um paper, aliás, ano passado, sobre como eles têm colocado mutantes no pipeline gigante deles de teste de software. E tá aí uma coisa para vocês pensarem a implementar na pipeline de vocês. Aí uma outra é geração automática de teste, né? E isso é uma coisa que a academia está pirando hoje. Mesmo antes de machine learning ser legal, a galera da academia já estava pirando em geração automática de teste. Porque se você parar para pensar, olha esse código de teste aqui na minha direita. O que é um teste automatizado? Ele é só um código que instancia uma classe. Se essa classe tem um construtor que recebe valores, você tem que passar valores. Você invoca um método e você faz uma asserção na saída desse método. Certo? Isso é o que se parece um teste automatizado. Esquece o que vai testar por enquanto. Pensa só na estrutura do código. É isso que um teste automatizado é. Cria classe, invoca um método, verifica a saída. Se é só isso, você pode escrever um programa que sai escrevendo esse tipo de código para você. Né? E é isso que essa galera de geração automática de teste tenta fazer. Obviamente, você vai me perguntar agora, meu Deus do céu, mas se a máquina está escrevendo teste para mim, como que ela sabe a asserção que ela tem que fazer? Ela não sabe, isso é
dos maiores problemas teóricos em teste de software, né? Como que você sabe o que um programa tem que fazer? Não se sabe, né? Precisa de um humano ainda para entender o que tem que acontecer. No entanto, você sabe várias coisas que independe do sistema pertencer a Gympass ou pertencer a uma outra empresa X. Se o seu sistema lançar uma exceção, puxa vida, talvez isso é um bug. Se você está soltando uma app mobile, ela não pode congelar. Independente do que ela faz, ela não pode congelar. É um bug. Ela não pode demorar mais do que X segundos. Ou talvez possa até pensar em coisas contextuais, né? Então, sei lá, não importa o que o usuário faça na minha aplicação de pagamento, ele nunca pode pagar um valor negativo. Então, se eu achar uma entrada para o meu sistema que gera um valor negativo, é um bug. Então, tem vários desses pequenos oráculos que dá para a gente usar e fala, máquina, procura por essas coisas. E pensa, no fim das contas, que essas são exatamente as coisas que a gente, como tester, odeia procurar. Você não se sente feliz em procurando onde a sua aplicação congela. Certo? É chato, não requer criatividade, requer uma exploração ali, requer um pouquinho de sorte, requer você pensar em um corner case que talvez fosse difícil de enxergar e que a máquina vai fazer isso sem reclamar muito com você. E já tem bastante ferramenta aí. Então, por exemplo, Hadoop é uma ferramenta que já tem mais de 10, 15 anos, talvez, e o que ela faz ela simplesmente gera teste aleatório. Então, esse aqui é um teste que eu gerei numa classe que eu uso de exemplo nas minhas aulas. A classe é um triângulo, dado os 3 lados do triângulo, ela fala se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. E ela sai gerando valor para ela. Então, veja só, ela percebeu que ela tinha que instanciar a classe triângulo, passando 1, menos 1 e 0. Certo? Ela chutou esses valores. E ela roda e ela verifica que não vai ter uma exceção, né? Porque se tiver uma exceção, o teste falha. Aí, que sei lá, nesse caso aqui, voltou uma classe que não é nulo, né? E, enfim, ela sai explorando. E aí você fala para essa ferramenta, eu vou te dar 10 minutos. Roda aí por 10 minutos e cria quantos testes você conseguir. E ela vai procurando. E só tomar uma aguinha aqui. Parece que testar de maneira aleatória é estúpido, né? Porque, puxa vida, será que só de pensar de maneira aleatória eu vou conseguir explorar o meu sistema de maneira eficiente? Acredite ou não, você vai. Tem muito bug que dá para achar por simples exploração aleatória, né? Só que dá para ser melhor, né? Porque você tem um código-fonte ali para você. Então, dá para você escrever um programa que olha para o código-fonte e pensa, puxa, agora eu vou criar um caso de teste que vai exercitar esse if aqui. E para esse if ser verdadeiro, o input tem que ser alguma coisa maior do que 10. E aí o programa vai meio que procurando por essas entradas. E eu não vou entrar no detalhe de como que isso funciona por baixo dos panos, mas os algoritmos mais bem sucedidos hoje, eles usam algoritmos genéricos, né? Então, eles modelam isso como um problema de otimização. Se você conhece um pouquinho de algoritmo genético, eles vão buscando por casos de teste que exercitam uma branch ou outra branch ali do seu código-fonte. A vantagem é que essa exploração para de ser aleatória, ela vai conseguir investigar mais do seu programa ali, porque às vezes você tem uma branch que de maneira aleatória é muito difícil encontrar, mas de maneira guiada você consegue chegar nela. Você usa melhor o seu recurso computacional, né? Porque ela vai parar de ficar jogando valor aleatório e gerando teste que se parece, mas vai começar a explorar de maneira mais eficiente. E aí ferramentas como o EvoSwitch, que é do mundo da academia, ela funciona super bem hoje para Java, apesar de que por enquanto só até Java 8, eles estão trabalhando para suportar alguma coisa melhor do que Java 8, mas já é um excelente começo. Como ferramenta, ela foi um excelente começo. Aí você vê hoje empresas grandes que trabalham com ferramentas para desenvolvedores de software, Microsoft, etc. e tal, já olhando para tentar colocar essas coisas dentro de ferramentas mais maduras de mercado, como o Visual Studio. Esse, com certeza, é uma coisa que eu ia falar que vai ser futuro, mas você já vê empresas grandes hoje usando isso em produção. Então, o Facebook comprou, na verdade, uma startup britânica chamada Sapiens, onde a ideia era usar algoritmos evolucionários, então algoritmos genéticos, por exemplo, para achar bug na aplicação mobile deles. Então procura por Facebook Sapiens, e aí vocês vão ver a ferramenta rodando, subindo a aplicação mobile do Facebook e clicando em coisa, procurando por crash, procurando por coisas onde o sistema congela. E aliás, esse time está super crescendo, né? Começou com eles comprando essa startup que nasceu numa universidade britânica e hoje é um time dedicado no Facebook que está fazendo mais e mais coisas relacionadas a isso.
Então, eu só consigo ver isso ficando cada vez mais próximo das empresas. E aí, se você pensa em AI, dá para você pensar em uma pancada de outra aplicação para facilitar o trabalho do tester. Então, por exemplo, o trabalho do nosso grupo, a BotSing, é uma ferramenta onde você passa para ele, como entrada, o seu código-fonte Java e a stack trace que apareceu em produção, e ele cria um teste para você, ele acha a entrada para você que exercita aquele crash. Então, ele já te dá um código-fonte de teste que simula o crash que você viu em produção. E aí, obviamente, o que ele tenta fazer é aproximar a stack trace que ele lê ali e achar um teste que gera uma stack trace parecida. EvoSQL, outro do nosso grupo, essa aqui, infelizmente, não tão mais mantida, porque foi feito por um aluno meu de mestrado, mas a ideia era que você dá para o seu programa uma consulta SQL e a ferramenta gera caso de teste para essa consulta SQL. E se você pensar numa SQL como um programa, você tem predicados ali, né? Então, por exemplo, você tem where A maior do que 10. Como tester, você quer exercitar o A maior do que 10 e o A menor do que 10. Como se fosse um if no seu programa. E aí você generaliza isso para outras coisas que você pode fazer na sua SQL, como joins, group bys, having e etc. Você tem meio que um conjunto de testes que você pode criar para essa SQL. E escrever teste SQL é meio chato, né? Então a ferramenta automatiza para você. Finalmente, uma outra que eu gosto bastante é a EvoMaster, e é a mesma ideia de geração de casos de teste, mas pensando em APIs REST. Então ele olha ali para a especificação da sua API e ele explora a sua API e escreve teste para você automaticamente, explorando a sua API de maneiras diferentes. Estou quase acabando, prometo. Bem, para tentar juntar tudo isso, isso é um diagrama que eu ainda tenho trabalhado, não está finalizado, mas ele tenta representar de maneira abstrata como eu acho que o desenvolvedor tem que pensar em teste hoje, né? Então você ganha ali um requisito que está escrito de maneira textual, né? Sei lá, um documento no Word, uma história de usuário na sua ferramenta favorita. Talvez você decida extrair um modelo um pouco mais abstrato para guiar o seu teste. Você faz um pouquinho de análise de domínio para entender ali o que está acontecendo, pensar no que são casos felizes. Você entra nesse ciclo de TDD ou não, para guiar o design, para pensar no que a sua classe tem que oferecer. Vai pensar em design para testabilidade, vai pensar em contratos, vai decidir se vai mocar ou se não vai mocar. E aí depois você entra numa fase que é teste mesmo, onde você vai exercitar as boundaries ou os limites da sua aplicação. Você vai aumentar o seu teste com teste estrutural. Você talvez aumente ali com algum teste que é específico do seu negócio. Talvez a sua aplicação tenha, por exemplo, requisitos de acessibilidade, então você vai querer fazer algum teste focado em acessibilidade. Ficou feliz com tudo que você criou de maneira manual aqui? Você vai usar um pouquinho de teste inteligente, aí o seu pipeline de integração contínua vai rodar uma pancada de coisa para você, que você vai usar para melhorar o seu teste para encontrar bug. Então, acho que isso é o TDD 2.0 aí que está na minha cabeça hoje, onde tenta misturar o que a gente já sabe de TDD, que talvez eu tenha tentado representar nessa parte aqui da figura, onde você usa TDD como uma ferramenta de design, junto com práticas de teste e ferramentas de teste de software. Não falei aqui de design de código de teste, que eu acho importante também. Invista em infraestrutura de teste. Property-based testing, teste baseado em propriedades, que são uma coisa que a galera, o pessoal de mundo funcional gosta bastante, usa bastante, né? Eu acho uma boa ideia, em especial quando combinado com design by contracts, mas eu tenho muito pouca experiência prática, para dizer zero experiência prática. Eu nunca escrevi um código de produção com property-based testing, eu só sei o que eu brinco, então eu prefiro não falar muito sobre isso ainda. Design para testabilidade, tem que desenhar pensando em facilitar teste, e etc. E um jabá pessoal aqui, o meu curso de teste é focado em alunos de primeiro ano, então, para a pessoa que está aprendendo a programar agora, talvez não seja o caso de vocês, mas se vocês estão fazendo um onboarding aí de uma pessoa mais iniciante que precisa dar os primeiros passos em teste, está tudo aberto nesse site aí, sttp.site, fiquem à vontade, Creative Commons, usem à vontade. Eu sou péssimo de screenshot, o meu Gmail saiu aqui, mas era isso que eu tinha para falar. Então, não muito sobre TDD, mas sobre TDD 2.0, que é como eu tenho enxergado hoje. Pessoal, obrigado.